Ok, pessoal, progressão geométrica é disso que nós estamos falando e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a correção, ou seja, a resenha das questões da atividade em duplas. Sim. Então tá aí, na primeira questão, começamos com a definição de progressão geométrica. Progressão geométrica, PG, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Beleza. Qual das sequências a seguir representa uma PG? Pois muito bem, a sequência que representa uma PG é aquela que cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por um mesmo valor, um valor constante. Sim. Nessa letra A eu tenho aqui, 5, 10, 15, 20, 25. É essa a letra A? Não. Aqui nós temos sim um valor constante, só que esse valor constante não está multiplicando, está sendo somado. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Isso aqui é uma PA e não uma PG, ok? Na letra B, sim, nós temos aí uma PG, porque observe, 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80. Sim, cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por um valor constante, um valor fixo aí, no caso, o número 2, não é? Sim. Você pode ver que a letra C é falsa, porque o 5 passa para o 10 e do 10 já passa para o 25, que por sua vez dobra aqui, ó, vem para o 50, então não é letra C. A letra D é outra PA, onde cada termo é igual ao termo anterior somado, né? Somado mais 10 aqui, ok? E a letra E também é falsa, porque você vê que 5 vezes menos 10 dá menos 50. Só que esse menos 10 multiplicando o menos 50 não dá 100. Daria o quê? 500, não é? Sim, então nós temos aqui mais uma alternativa falsa. Como vocês podem ver, tá fácil, não é? Tá fácil porque aqui a razão é 2. Cada termo é o dobro do termo anterior. Então, tá fácil essa aí. Vamos para a segunda questão. Numa PG, o quociente entre um termo qualquer e o termo anterior é sempre constante. Beleza. Essa constante é chamada razão e é indicada pela letra Q, Q de quociente. Beleza. Identifique abaixo a PG de razão Q igual a menos 3. Veja, nós estamos procurando uma PG, uma progressão geométrica, onde cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por menos 3. E, se você der uma estudadinha na teoria desse assunto, você sabe que o que é que acontece quando a razão é um valor negativo. Quando a razão é um número negativo, os termos vão se seguindo positivo e negativo alternadamente, ou seja, é uma PG oscilante. Sim. Então, de cara aí você mata que a alternativa correta aqui é a letra E, onde você tem 2, depois menos 6, depois 18, depois menos 54, depois menos 162. É a única que aparece com essa alternância de sinais, porque é a única oscilante aqui, não é? Sim. Então, de cara tá aí, letra E. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 3 dá 18. Sim, porque menos por menos dá mais, não é? Sim. E aí, 6 vezes 3, 18. 18 vezes menos 3, menos 54. E aí, esse menos, quando multiplica por menos 3, fica positivo. Aí. Menos 54 vezes menos 3, 162. Terceira questão. O termo geral da PG é uma fórmula que permite nos conhecer qualquer termo da PG em função do primeiro termo, A1, e da razão Q. Beleza? Então tá aí a formulinha de graça para vocês. Sim, na atividade AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí nós temos, observando uma PG, Eva notou que naquela sequência A1 é menor do que 0. A2 é igual a A1, A3 é igual a A2, A4 é igual a A3 e assim por diante. Com cada termo, a partir do segundo, era igual ao termo antecedente. Ela concluiu que essa repetição ocorria. Por quê? Por que que ocorre essa repetição? Tem algo a ver com a razão, tem algo a ver com o que. Sim, mas este que é um valor negativo? É 0, é 1, é 2
ou é igual a 1? Pessoal, muito simples isso aí. Fica muito fácil se você representar esta progressão geométrica. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar vou criar aqui uma sequência, certo? Onde A1 é negativo. Então, eu vou pegar um número qualquer negativo. Vou pegar menos 3. Ok, é um número menor do que 0. Sim. E aí, agora eu vou pegar o segundo termo igual ao A1. Então, o segundo termo é menos 3. O terceiro termo é igual ao A2, que é menos 3, que é igual ao A1. Então, menos 3. E assim por diante. O quarto termo também é menos 3 e assim por diante. Você está percebendo. A questão é, beleza, professor, eu já sei que essa sequência ela se repete. Por que é que ela se repete? A pergunta é esta. Porque o que aí, man, é igual a 1. Cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por 1. Ok? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. E assim por diante, cabecinha de abacate. Isso acontece, ou seja, esta repetição, essa constante acontece, essa PG constante acontece sempre que a razão Q é igual a 1. Beleza? Então, você já viu dois macetes aqui nessa atividade. Na questão anterior, você percebeu aqui que quando a razão é um valor negativo, você tem aqui menos 3, a sequência ela é oscilante, não é? Ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. E quando você tem aqui uma sequência constante, uma PG constante, né? Isso acontece quando a sua razão é igual a 1. Até porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer valor vezes 1 é igual a ele mesmo. Sim. Agora sim, chegamos na quarta questão, numa PG decrescente, atenção, decrescente, cada termo da sequência é menor que o termo que o antecede. Isso aqui é a definição de PG decrescente, ok? Cada termo é menor do que o anterior, sim. Isso ocorre em dois casos. O primeiro, quando o primeiro termo é um valor negativo, sim, você tem aqui um valor negativo, como exemplo aqui o menos 3, e a razão é um valor positivo. Então veja o que é que está acontecendo aqui. Esse menos 3 está sendo multiplicado por 5. E aí menos 3 vezes 5, menos 15. Esse menos 15 está sendo multiplicado pelo mesmo 5, afinal de contas a razão é constante, e está dando aqui, ó, menos 75, e assim por diante, ok? A razão é um valor positivo, o primeiro termo aqui é negativo. O que é que acontece? Vai se aprofundando, vai lá para as profundezas do além, ok? Esse número vai ficando cada vez mais distante do zero, vai ficando cada vez menor. Afinal de contas, é uma PG decrescente. Beleza. Qual é o segundo caso? Quando, atenção, atenção, cabecinha de melão, o primeiro termo é positivo. Quando o primeiro termo é positivo e a fração está entre 0 e 1, ou seja, a fração é um número 0, alguma coisa. Por exemplo, então nós vamos marcar aqui o exemplo, né, disto aqui. Uma PG, onde o primeiro termo é positivo e a razão é uma fração, é um número 0, ok. Onde é que eu tenho isto aí, man? Ora, se o primeiro termo é positivo, é o que está dizendo aqui, A1 é maior do que 0, eu vou descartar a letra B e vou descartar a letra C. Porque eu estou vendo aqui que esses caras, o primeiro termo é negativo. Não é? Não só o primeiro termo, todos eles aí são negativos, não é? Sim. Então, estou descartando. Beleza, então. Vou olhar agora para aquelas que o primeiro termo é positivo. Será que pode ser aqui a letra E, 1, 100, não, 1, 10, 100, 1000? Não, isso aqui é o quê? Crescente. Né? Isso aqui é crescente, não pode ser. 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, atenção, também não é. Isso aqui é o quê? É crescente também, tá bom? 10 centavos, 30 centavos, 50 centavos, 70 centavos, é crescente também. Só tem um aqui que é decrescente mesmo. 81, aí 27, 9 e 3. Ah, professor, mas onde é que está essa informação aqui? Olha?
O Q está entre 0 e 1. Né? O Q é o número 0, está aqui, cabeça. Faça a divisão aqui. Divida o segundo pelo primeiro, 27, dividido por 81. Isso aqui dá quanto? Dá 1/3. Ok? A razão aqui é 1/3, é uma fração. Na verdade, vos digo que você não está multiplicando esse 81. Né? Você está dividindo. É 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Cada termo é igual ao anterior multiplicado por 1/3 ou dividido por 3. Ok? Então tá aí. Letra A. Vamos para a questão número 5. Há 5 categorias de PG. 1, crescente. 2, decrescente. 3, constante. 4, oscilante. E 5, estacionária. Ok. E aí, a ordem de classificação das progressões a seguir é de cima para baixo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos classificar essas progressões aqui, certo? E depois vamos marcar a alternativa que traz a ordem de classificação correta. Ok? Beleza. Então, vamos começar aqui. Essa primeira aqui, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, tá muito fácil. Essa aqui é uma PG constante. Se é constante, eu vou botar aqui número 3, não é? Número 3, constante. Então, venho aqui, brau, 3. Essa outra aqui, onde eu tenho aqui 1/5, depois 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa é uma PG estacionária, ok? Qual é a definição de PG estacionária? Você tem um primeiro termo diferente de 0, né? E o restante tudo 0. Então, nós temos aqui o primeiro termo é 1/5 e o restante aqui é tudo 0. Então, estacionária. Beleza. Depois nós temos aqui uma oscilante. Tá vendo aqui, ó? Menos 1, depois 2, depois menos 4, depois 8, depois menos 16, depois vai ser um valor positivo, né? E a gente já viu quando é que isso acontece. Né? Quando a razão é um valor negativo. Então, aqui nós temos uma oscilante. A questão aqui é 4. Sim. E agora nós temos aqui uma 4, desceu para o 2, desceu para o 1. É a metade, né? A metade é 2, a metade de 2 é 1, a metade de 1 é 1/2, a metade de 1/2 é 1/4. Então, essa aqui é uma PG o quê? Decrescente. Se é decrescente, nós vamos colocar aqui 2, não é? Sim, decrescente 2. E aí, obviamente, sobrou aqui 1, que é o quê? Crescente. Observe que, ó, menos 512, menos 256, menos 128, menos 164, são números que estão vindo lá das profundezas e estão subindo, ou seja, estão se aproximando do 0. Ok? Então, 3, 5, 4, 2, 1. 3, 5, 4, 2, 1. 3, 5, 4, 2, 1. Tá aqui, letra B. E aí chegamos nas questões 6 e 7, nós vamos usar a mesma informação, ou seja, a mesma sequência aqui para essas duas questões, questão 6 e questão 7. Ok, a sequência x, 12, 18 forma uma PG. Beleza, determine, aí questão 6, a razão. Nós queremos aqui a razão dessa PG. Então, se é uma PG, ela tem uma razão. Essa razão é um valor constante que multiplica cada termo e gera o termo anterior, o termo seguinte. Sim. Então, se é uma PG, nós vamos calcular essa razão. E como é que nós calculamos a razão? Pelo quociente. De quem? Um termo qualquer dividido pelo termo anterior. Então, vou pegar o 18 e dividir por 12. Ok? Logicamente que eu não faço 12 dividido por x, porque eu não sei qual é o valor de x ainda, não é? Sim. Então, eu vou fazer 18 dividido por 12, tá certo? E vou obter a razão. No caso aqui, cabecinhas, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a simplificação disso aqui? Vamos simplificar aqui por 6, não é? Sim. Vamos simplificar aqui por 6. 18 dividido por 6 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. E aí vai ficar bem mais simples. Tudo que eu tenho que fazer agora é 3 dividido por 2. A metade de 3, quanto é? 1,5. Tá aqui, a razão é letra D, que é igual a 1,5. Ok? Então perceba que o 18 é o 12 uma vez e meia. 12 mais a metade de 12 dá 18. Ok? É o 12 multiplicado por 1,5. O 12 uma vez e meia. Beleza. Seguimos agora para a questão 7, que usa a mesma sequência. Nós queremos agora o primeiro termo aqui, ó, questão 7. O primeiro termo. Então veja, este primeiro termo aqui está representado pela letra X.
ok? E este primeiro termo, x, quando multiplicado pela razão Q, gera o 12, ok? X vezes Q é igual a 12. Eu já sei quanto é Q? Já. Acabamos de descobrir que é 1,5. Então, x é um número que multiplicado por 1,5 dá igual a 12, ok? Qual é o número que ele, uma vez e meia, dá igual a 12? É o 8. 8 vezes 1,5 dá igual a 12. Porque é 8 mais 4, 12. Não é? Se você não sabe fazer isso aí de cabecinha, o que é que você faz? Divide o 12 por 1,5. Ok? Esse 1,5 passa aqui para baixo. Ele está multiplicando, passa dividindo. Ok? Passou dividindo aqui, você vai dividir 12 por 1,5. Ok? Então, vamos fazer essa divisão. Pessoal, veja que eu tenho um número decimal aqui embaixo e eu vou me livrar dele. Como? Multiplicando isso aqui por 10, ok? Vou multiplicar essa fração aqui por 10, vou obter uma fração equivalente e eu vou ter aqui 120 sobre 15. Beleza? Foi o que eu fiz aqui, multipliquei 12 vezes 10, 120. 1,5 vezes 10, 15. E agora? 120 dividido por 15, 8. Então tá aí 8, letra D. Beleza, então. Questão número 8, a sequência menos 1, menos 2, menos 4, lá, lê, é uma PG, cujo décimo termo é... Qual o décimo termo dessa PG, né? Você está vendo que cada termo é o dobro do anterior, não é? É. Depois eu viria aqui quem? O menos 8, depois o menos 16, depois o menos 32 e assim por diante. Você poderia ir assim, dobrando até chegar no décimo. Chegando no décimo tempo, você veria quem é esse cara. Ou você pode aqui pelo caminho das pedras, usando a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E veja, você está querendo aqui o décimo termo, então você está querendo aqui o A10. A10 é igual ao A1 vezes Q elevado a 9, elevado a 9. Então, o A10 vai ser igual ao A1, que é menos 1, vezes Q elevado a 9. Mas quem é Q? Então, cabeça, vamos lá. Você está vendo que cada termo é o dobro do anterior. Você está vendo que Q aí é igual a 2. Então, 2 elevado a 9. Ah, professor, eu fiquei com dúvida. Então, é só fazer, olha, um termo qualquer dividido pelo anterior. Menos 2 dividido por menos 1, está lá 2. Menos por menos mais, 2 dividido por 1, 2. Beleza? Então, o A10 vai ser igual a menos 1 vezes 2 elevado a 9. 2 elevado a 9. 512. Então, menos 1 vezes 512 dá igual a menos 512. Letra D. Confere? Beleza. Ok, pessoal, chegamos aí na penúltima questão. Questão número 9. Aqui eu considero a única que está aí um pouquinho difícil, certo? E aí nós temos, numa progressão geométrica, A1 é igual a 1, A2 é igual a 9. Determine N, sabendo que AN é igual a 6.561. Parece complicado, mas tudo fica mais simples quando você escreve a fórmula do termo geral. AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí nós vamos colocar aquilo que nós temos à disposição. Nós temos o AN, né, que é 6.561. Então vamos lá, 6.561 é igual. Temos o A1, primeiro termo aqui é 1, vezes Q. Qual é a razão aí, man? A razão aqui é 9. E como é que nós descobrimos isso? Muito simples, fazendo A2 dividido por A1. Lembra que a razão é um termo qualquer dividido pelo seu anterior? Sim. Então, se eu tenho A2 e A1, é só eu fazer 9 dividido por 1, que dá igual a quanto? 9. Então, você já percebeu o que é que acontece aqui. É 1 vezes 9. 9. 9 vezes 9. O próximo termo vai ser aqui quem? 81, não é? O terceiro termo vai ser 81. Aí o quarto termo, 81 vezes 9. 729 e assim por diante. Aí qual é o termo que vai dar 6.561? É isso que nós vamos descobrir. Então aqui, no lugar de que nós colocamos 9 elevado a n menos 1. Beleza.
Então, pessoal, veja que 1 vezes 9 elevado a n menos 1 é 9 elevado a n menos 1, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. 6.561 é igual a 9 elevado a n menos 1. Então, veja, o que eu vou fazer agora é transformar este número aqui em uma potência de base 9. 9 elevado a alguma coisa dá igual a 6.561. 9 elevado a quanto? Eu já fiz aqui essa continha, é 9 elevado a 4. 9 elevado a 4 é igual a 6.561, né? E isso é igual a 9 elevado a n menos 1. Então, veja, se essa base é igual a essa aqui, significa que essa potência, ou esse expoente, é igual a esse. Ou seja, 4 é igual a n menos 1. 4 é igual a um número menos 1. Que número é esse que menos 1 dá igual a 4? N é igual a 5. 5 menos 1, 4. Percebeu? Então, beleza. Professor, você explicou aí, eu não entendi, foi nada, man. Eu vou lhe explicar aqui de uma maneira malandramente. Tudo bem? Vamos lá. Malandramente, vou fazer aqui de roxo. Essa sequência começa aqui no A1 igual a 1. Sim. Então, essa sequência começa com 1. Depois ela vem para o 9. Sim, foi multiplicada por 9. 1 vezes 9, 9. Ok. Depois, 9 vezes 9. Terceiro termo aqui é quem? 81. Sim. O quarto termo, a gente já sabe quanto é. 81 vezes 9, 729. Beleza. Quem é o quinto termo? 6.561. Ok? Que é exatamente 729 vezes 9. Ok? Veja que você poderia fazer isso aqui malandramente, só pegando cada termo e multiplicando por 9. Descobrindo o terceiro, o quarto e o quinto. Já seria aqui, olha. Então, qual é a resposta? A resposta aqui é letra A, 5. O termo aqui, o N aqui, é igual a 5, porque você tem aqui o primeiro termo, 1, o segundo, 9, o terceiro, 81, o quarto, 729 e o quinto, 6.561. Portanto, N é igual a 5. E aí chegamos na última. Sim, vamos lá. Última questão para a gente fechar aqui essa resenha. Então temos aí, deixar aqui bem... Beleza. Uma PG tem 6 termos, sendo 2 o último termo e um quarto a razão. Então, como vocês podem ver aí, se a razão é uma fração e o último termo aqui é um 2, você já pode imaginar que essa é uma PG decrescente, não é? Sim. Qual é o primeiro termo dessa PG? Então, se é uma PG decrescente, até porque a razão aqui é um quarto, não é? Você pode imaginar que o primeiro termo é um valor maior do que 2, é um valor elevado, não é? Então, de cara aqui você descartaria essas duas alternativas aqui, 128 avos e 1 meio. Essas duas alternativas, letra A e letra C, porque são duas frações, são números aqui menores do que 2, ok? Então não pode ser. Mas nós vamos resolver isso aí segundo os mandamentos, ok? Começamos como? Começamos escrevendo a formulinha do termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tudo fica mais simples quando a gente escreve a formulita. Beleza. Uma PG tem 6 termos. Ok. Então a gente já sabe que o N é 6. Né? Já sabe que o N é 6. A6 é igual a 1 vezes Q elevado a 5. Tudo bem? Se N é 6, o N menos 1 aí é 5. Ok. Sendo 2 o último termo, então esse A6 aqui é o 2. 2 é igual ao A1 vezes Q, a razão aqui que é 1 quarto, elevado a 5. Qual é o primeiro termo? E agora sim, eu vou descobrir este primeiro termo aqui. Tudo bem? Vamos lá.
o que é que eu tenho que fazer? 1/4 elevado a 5. Eu tenho que resolver primeiro essa potência, não é? Sim. Então vamos lá. 2 é igual a A1 vezes 1 elevado a 5 é 1. Sobre 4 elevado a 5. Quanto é 4 elevado a 5? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Não é? Sim. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E 256 vezes 4, 250, 250, 250, 250, 1000. 6, 6, 6, 6, 6, 24. 1024. Beleza, então aqui eu tenho 1024. E aí A1 vezes 1 dá igual a A1. Ó, essa multiplicação aqui, olha. Eu estou multiplicando esse vezes esse aqui, olha. A1 vezes 1 dá igual a A1. A1 sobre 1024. Só para mostrar para vocês que a gente vai terminar isso aqui fazendo um meio pelos extremos. Tudo bem? Vamos fazer aqui um meio pelos extremos. Onde eu tenho aqui, olha, embaixo mora aquele 1zinho invisível. 1 vezes A1, A1 é igual a 2 vezes 1024. O dobro de 1024 é 2048. Tá aí. Letra E, 2048. Poucas pessoas mataram essa, né? Poucas pessoas mataram essa aqui. Agora, veja que a questão diz para você que cada termo é 1/4 do termo anterior. Então, teria que ser esse número grande aqui, ó, 2048, porque 1/4 de 2048 é quem? 512. Aí, 1/4 de 512, 128. 1/4 de 128, 32. 1/4 de 32 é 32 dividido por 4, 8. 1/4 de 8, 2. Tá lá. Simples assim. Não tão simples, não é? Mas nem doeu. Então tá aí. Foram essas as 10 questões da nossa atividade. Vou deixar aí, mandar para os cabeças como um gabarito, sim. E agora a gente se preparar para a prova, não é isso mesmo? Sim. Então valeu. Se você chegou até aqui, aproveite para dar aquele like, se você gostou do conteúdo, ou um dislike, se você não gostou, sim. Se inscreva aí no canal para ficar acompanhando as atualizações. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!